Nós vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-nos para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, eterno Deus da glória, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus, porque verdadeiramente, se estamos e chegamos até aqui, é a prova do teu infinito amor e da tua graça gloriosa em favor da nossa vida. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra lida, para que nesse momento o teu bom Espírito Santo nos auxilie, ó Pai, na exposição fiel da tua Escritura, e que o Senhor nos ajude no entendimento da mesma, Senhor, para que verdadeiramente saiamos daqui dessa noite diferente da forma que entramos, mas saiamos daqui transformados pelo poder da tua santa, inerrante e infalível palavra às nossas vidas, Senhor. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, a passagem que lemos, estamos aqui diante de um dos momentos mais extraordinários, aonde vemos aqui nessa passagem, irmãos, tão grande poder de Deus para a salvação do homem, através do nome glorioso de Jesus Cristo,
não só para a vida do homem, mas a promessa que Deus tem para o homem e para a sua família. Meus irmãos, a passagem que lemos, ela não se trata aqui um acontecimento aonde Paulo e Silas, em muitas das suas viagens missionárias que eles fizeram, eles foram, aqui nessa passagem especial, presos, açoitados. Mas para que possamos, irmãos, entender o contexto dessa palavra nessa noite, e possamos entender aquilo que o Senhor Jesus tem através da sua palavra na nossa vida, nós precisamos entender o contexto pelo qual aconteceu ali nessa passagem, até chegar nesse momento que Paulo e Silas foram presos. Meus irmãos, a palavra fala que essa viagem missionária que Paulo e Silas estavam fazendo, eles chegaram numa cidade chamada Filipos. Meus irmãos, e ali em Filipos, em primeiro momento, eles encontraram ali uma vendedora de púrpura chamada Lídia. E a palavra fala que essa mulher, Lídia, havia um grande temor em seu coração. Era uma mulher temente a Deus. E aprove naquele momento que Paulo e Silas chegaram ali no lar dessa mulher, naquele local ali, houve ali uma grande operação de Deus, uma salvação dele, não só na vida de Lídia, mas em toda a sua casa, a sua família. Num segundo momento, irmãos, Paulo e Silas se depararam com uma jovem adivinhadora, que a palavra fala aqui no versículo 16, no versículo 16, no versículo 16, que era uma jovem que estava ali oprimida, possessa. Havia nela, irmãos, um espírito de adivinhação, espírito esse do adversário, que a palavra que fala que era um espírito que levava as pessoas ao engano, e para que através daquela jovem houvesse um lucro, um ganho daqueles que governavam a vida dela, dos seus senhores. Mas a palavra fala que Paulo, meus irmãos aqui, cheio do poder de Deus, cheio da graça dele, em nome de Jesus, ele orou por aquela jovem e ela foi liberta desse espírito e curada. Meus irmãos, num terceiro momento aqui, e nesse já vamos entrar na palavra que lemos dessa noite, que foi a prisão de Paulo e Silas. Aqui, meus irmãos, a multidão que estava ali, próximo a essa jovem ali, oprimida, possessa, vendo aquela situação, porque o ganho, o lucro que ela havia tido ali com aquela situação, havia perdido, porque ela havia naquele momento sido curada, liberta daquele espírito opressor. Eles ali começaram a acusar Paulo e Silas. Começaram ali a deixá-los numa situação difícil. E chamaram ali os guardas romanos para que prendessem a Paulo, prendessem a Silas. E a palavra fala, meus irmãos, que eles foram levados à praça pública, em meio a toda a multidão, em meio a todas as autoridades ali. E foram, meus irmãos, a palavra fala que eles foram duramente açoitados, apanharam. E mais, a palavra fala que depois de terem sido açoitados, depois de terem apanhado muito, foi dada uma ordem para que eles fossem presos. E aí, meus irmãos, nós vamos chegar no personagem da palavra que nós vamos expor aqui nessa noite, que foi a salvação, foi
o amor de Deus, a graça dele, que foi derramada justamente por um homem que foi incumbido de estar ali cuidando para que Paulo e Silas não saíssem da prisão, que era justamente a figura do carcereiro. Meus irmãos, a palavra fala no versículo 23, que depois que Paulo e Silas, de terem dado muitos açoites neles, o lançaram no cárcere, e foi dada uma ordem para o carcereiro que eles os guardasse com toda a segurança, para que ficassem ali atentos, para que Paulo e Silas não saíssem dali. Ou seja, meus irmãos, naquele momento ali, o carcereiro ali, ele tinha ali uma responsabilidade em seus ombros, de manter ali os olhos fitos em Paulo e Silas. Meus irmãos, e eu quero abrir um parênteses para continuarmos a mensagem. Hoje nós temos visto um evangelho atual que tem muitas vezes pregado um evangelho de facilidades. Um evangelho, meus irmãos, onde temos visto uma teologia da prosperidade. Um evangelho que promete coisas para esta vida. Uma vida terrena, passageira. Meus irmãos, não que Deus não tenha poder de conceder e abrir portas para a nossa vida, ou conceder o sustento, a providência para a nossa vida. Não é isso. Deus tem poder sim. Mas, meus irmãos, o objetivo principal do Evangelho de Jesus Cristo não é para um benefício para essa vida. Mas o Evangelho de Cristo, meus irmãos, em toda a sua palavra, é levar as pessoas a uma salvação e a uma eternidade em Cristo para todos sempre. E hoje o que temos visto é algo diferente disso. É hoje um evangelho que tem levado as pessoas a buscarem somente para as coisas dessa vida. É uma espécie, irmão, de barganha que o homem faz entre ele mesmo e Deus. Não, se eu servir a Deus, eu vou receber isso da parte dele. Se eu fazer um ato bom, se eu fazer o bem, Deus vai me retribuir em dobro. Meus irmãos, e não é isso que a palavra prega. E vemos claramente isso nessa passagem. Porque Paulo e Silas aqui, meus irmãos, eles estavam ali pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Cristo, falando do amor dele, falando da graça dele. E o que aconteceu? Foram presos. Apanharam. Meus irmãos, e nessa condição que eles estavam aqui, de fato, meus irmãos, para muitos, seria ali o fim. Porque da prisão ali, eles poderiam sido mortos. Poderiam ter perdido a vida. Mas não foi isso que aconteceu. No momento mais difícil que Paulo e Silas ali eles estavam vivendo ali, irmãos, foi um momento que Deus ali usou os dois como vasos de poder nas mãos dele, para que um simples carcereiro ele pudesse conhecer o nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. Meus irmãos, e na passagem que nós lemos aqui, como eu disse, foi dada uma ordem para que aquele carcereiro ali ficasse ali com os olhos fitos em Paulo e Silas. E a palavra fala que foi isso que aconteceu. Paulo ali e Silas cuidaram daquele homem. E mais do que cuidar deles, a palavra fala no versículo 24, que esse carcereiro, para garantir que Paulo e Silas ficariam presos ali, levaram eles e os prenderam com os pés no tronco. Mantiveram eles ali parados num lugar só, para que eles não pudessem sair daquele local. Meus irmãos, mas a palavra fala que por volta da meia-noite,
nessa situação difícil, de luta, de uma provação terrível que Paulo e Silas ali estavam vivendo naquele momento, que eles tinham, meus irmãos, todos os motivos para indagar a Deus o porquê que eles estavam ali, sendo que eles estavam falando do amor de Jesus, da graça dele. Eles tinham todos os motivos para indagar a Deus o porquê ser presos, o porquê apanharem, o porquê serem julgados, maltratados, rejeitados, serem lançados numa prisão. Meus irmãos, muitas vezes, quando nos deparamos com lutas na vida, o que fazemos é o quê? Às vezes é indagar a Deus. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando essa situação? Por que isso está acontecendo comigo? Muitas das vezes murmuramos e rejeitamos a Deus, esquecemos dele, do amor dele, da graça dele, de tudo aquilo que ele já fez em favor da nossa vida. E começamos a indagar a Deus o porquê isso está acontecendo comigo. Mas, meus irmãos, não foi isso que aconteceu nessa passagem. Paulo e Silas aqui, meus irmãos, a palavra fala que à meia-noite eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Meus irmãos, para que nós possamos ver a cada dia a graça de Deus sendo manifesta na nossa vida, para que nós possamos ver a bênção de Deus a cada dia agindo em nossos corações, Deus quer nos ensinar uma coisa aqui nessa noite, através da experiência de Paulo e Silas. Independente daquilo, meu irmão, minha irmã, que você esteja vivendo, da situação que você esteja passando, eu não sei, meus irmãos, o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Você entrou aqui com uma luta que só você sabe, ninguém mais sabe. Eu não sei. Mas o Senhor, que é soberano e conhecedor de todas as coisas, Ele conhece a nossa vida, como conhecia Paulo e Silas, sabia do temor que havia neles, sabia da bênção que havia no coração deles. E a palavra fala, meus irmãos, que com a gratidão que havia ali no coração de Paulo e Silas, Deus operou dentro daquela prisão ali, e as cadeias que os prendiam foram libertas, foram transformadas, e os presos que estavam juntos ali também foram alcançados pela graça de Deus. Deus operou na gratidão, no louvor. Meus queridos, em meio às tribulações, comece a agradecer mais a Deus. Seja grato pelo amor dEle, seja grato pela misericórdia dEle. Paulo e Silas, meus irmãos, começaram a cantar louvores a Deus, orando, louvando, glorificando a Ele. E você, meu irmão, você tem tido essa glorificação na sua vida? Você tem a cada dia orado e glorificado a Deus, mesmo em meio às aflições? Mesmo em meio aos problemas? E sem dúvida todos nós aqui entramos aqui com problemas, com lutas, com situações. Meus irmãos, todos nós temos as nossas batalhas. Todos nós temos as nossas lutas, mas com a gratidão em nossos corações, nós dizemos e declaramos a Deus, igreja, que maior é o que está conosco. É Ele que peleja por nós. E quanto mais glorificamos a Deus, mais Ele envia o recurso, mais Ele envia a providência, mais Ele cuida de nós, e nós somos a cada dia abraçados por Ele, na presença dEle. Bendito seja o nome de Cristo. É isso que Deus faz, meus irmãos. Na gratidão, no louvor. Meus irmãos, e a palavra aqui continua dizendo que de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão. Aqui é o primeiro ponto, que a gratidão, o louvor, a oração na vida de uma pessoa, ela começa a reverter as situações. Deus ali demonstrou o seu poder naquele momento que eles oravam e glorificavam a Deus. Porque ali, meus irmãos, era um momento totalmente contrário.
qualquer um de nós aqui queria fazer, nós íamos chorar, iríamos nos desesperar com aquela situação. Mas não. A palavra fala que Paulo e Silas começaram a orar a Deus e glorificar. E houve ali um grande terremoto, ou seja, o poder de Deus foi manifesto, igreja. Meus irmãos, a palavra aqui ela é clara e é a prova real que quando nós começamos a ter um entendimento diferente na nossa vida, de gratidão, de louvor a Deus, o poder dele é manifestado em nós. As cadeias são quebradas. Há um grande poder de Deus manifesto na nossa vida, na nossa casa. Foi o que aconteceu ali, um grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram a cadeia de todos. Ou seja, meus irmãos, problemas, situações, traumas, coisas que passamos durante toda a vida, que às vezes não esquecemos, orgulhos, rancores, inúmeras situações que nos impedem de orar e glorificar a Deus, são quebradas na oração e no louvor a Ele. Meu querido, nessa noite Deus quer nos levar, nessa noite, a ter o mesmo entendimento que Paulo e Silas tiveram, porque foi desse modo que Deus usou eles. Foi desse modo que Deus operou ali naquela prisão. Meus irmãos, e no momento mais difícil que eles estavam ali, justamente Deus alcançou a vida do carcereiro. Daquele homem que estava ali fadado para ser envergonhado, para ser discriminado, para ali, meus irmãos, ser envergonhado perante a guarda romana, porque foi dada uma ordem a ele, como eu disse no início da mensagem, foi dada uma ordem a ele, para que ele vigiasse ali os presos, principalmente Paulo e Silas, para que eles não saíssem dali. Meus irmãos, a palavra fala no versículo 27, que o carcereiro ele despertou do sono. Eu quero abrir agora também outro parênteses aqui para dizer, igreja. Há muitos nessa hora que têm estado dormindo espiritualmente, num sono profundo. Hoje nós temos visto no meio da igreja a palavra sendo pregada, o evangelho sendo exposto, o Espírito Santo operando no meio da igreja. O Senhor tem alegrado os corações. E hoje vemos muitas pessoas que entram e saem da igreja e não sentem absolutamente nada. É um sono profundo. Meus irmãos, o carcereiro ele se encontrava nessa condição de um sono profundo, de dormirem mesmo. É a mesma coisa de você estar na igreja e dormir. É você sair daquela porta ali e não saber sequer aquilo que foi falado no culto. Isso tem acontecido, irmãos. Temos visto muitos assim, dormindo espiritualmente. Não estão ouvindo a voz do Senhor. Não estão sentindo o poder que há através da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. É um sono profundo. Mas a palavra fala, meus irmãos, que o carcereiro ele despertou do sono por causa de uma oração de Paulo e Silas, do louvor deles, da gratidão deles. Aí eles estavam ali naquela situação ali, meus irmãos, prestando atenção, mas naquele momento difícil ali, aprove a Deus a começar a tocar no coração daquele carcereiro e mostrar para ele que havia salvação para ele também. Havia ali uma bênção a realizar na vida dele. E começou nesse momento, no despertar de um sono. E a palavra fala, meus irmãos, que, e vendo as portas abertas do cárcere, a palavra fala que o carcereiro puxou a espada e tentou se suicidar. Meus irmãos, quantos nessa hora têm feito isso? Tentado com a sua própria vida. Quantos, meus irmãos, hoje têm perdido o amor por si próprio, por sua família, por sua esposa, por seu marido, pelos filhos, e não têm pensado em nada que não seja tentar contra a própria vida.
Isso aconteceu com o carcereiro, irmãos. Isso é um assunto sério. Isso tem acontecido em muitas pessoas hoje. Alguns ficamos sabendo, outros não. Mas isso tem acontecido muito. Por quê? Porque as pessoas não têm tido uma experiência viva com Cristo. Meus irmãos, a palavra fala que ele tentou. Mas ali, com a palavra de poder de Deus, Paulo diz o seguinte, e bradou em alta voz, no versículo 28, não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, meus irmãos, há uma luz que tem brilhado nessa hora. E esta luz é a luz de Jesus. É a luz que brilhou ali na cruz do Calvário. Foi a luz, meus irmãos, que no momento ali que ele derramou o seu sangue, ele decretou em nossas vidas o início de uma nova etapa, de uma vida que havia nele, na ressurreição dele, da glória dele. E nessa noite aqui, meus irmãos, muitos entraram aqui, eu tenho certeza, pedindo uma luz, como o carcereiro pediu, pedindo uma direção de Deus, pedindo algo novo em sua vida. E a palavra fala, meus irmãos, que quando ele entrou ali pedindo uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Meus irmãos, depois de ter estado num sono profundo, depois ali de tentar se suicidar, de tirar a sua própria vida, meus irmãos, depois de estar no momento mais difícil na vida dele, ele começou a entender que tudo que ele mais precisava era da salvação de Cristo na vida dele. Será que nós aqui temos entendido isso, irmãos? Será que nós temos entendido que o que temos de mais precioso na nossa vida é a salvação de Deus? É a salvação que é em Cristo? Ou será que nós temos desprezado essa salvação? Será que nós temos estado dormindo espiritualmente, distante da presença de Deus? Meu querido, minha querida, quero dizer para você que do mesmo modo que o carcereiro pediu luz, pediu a salvação de Deus, pediu para que Deus ali operasse na vida dele, transformasse a vida dele, o mesmo Espírito Santo que operou naquele dia ali, naquele momento, esse mesmo Espírito Santo está operando aqui nessa noite também. Porque como o carcereiro ali no passado, há muitos carcereiros aqui também nessa noite, que precisam da salvação de Cristo. Meu querido, o que é necessário para que eu seja salvo? Ele fez essa pergunta. E Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Olha que maravilha, irmãos. Só que a palavra não parou aqui não. A palavra de Paulo podia muito bem parar nesse versículo. Terminaria muito bem. Mas a palavra fala que quando ele ouviu essa palavra ali de autoridade, de poder de Paulo e Silas, dizendo para ele, olha carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra fala que Paulo e Silas começaram a pregar a palavra de Deus a todos de sua casa. Meus irmãos, esse evangelho tem sido pregado aqui nessa noite, como foi pregado ali naquele dia, como Paulo e Silas ali pregaram, oraram, louvaram a Deus. Nós já iniciamos o culto louvando a Deus nessa noite, engrandecendo a Ele, oramos a Ele, pedindo perdão dos nossos pecados, confessamos nossos pecados a Ele. Meus irmãos, e nessa hora, do mesmo modo que a palavra foi pregada ali no passado, esta mesma palavra está sendo pregada aqui hoje, para mudar não só a sua vida, meu irmão, mas todos da sua casa, todas as suas famílias. Sabe por quê? Porque a bênção não é só para você, a bênção é para você e para toda a sua casa. Você crê nisso, meu irmão?
Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Meu querido, a salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Meu querido, através dessa palavra, Deus quer operar na sua vida. E como Deus libertou o carcereiro ali, Deus quer libertar muitos corações que entraram aqui nessa noite. Às vezes você já entrou e já veio aqui no culto, algumas vezes já, alguns domingos, e você ainda não conseguiu entregar o seu coração a Cristo. Você gostou da igreja, você gostou dos louvores, você gostou da palavra falada, mas não houve arrependimento, não houve transformação, a sua vida continua a mesma. Meu irmão, hoje é noite que Deus quer transformar a sua vida. Arrepende, meu irmão, arrepende, minha irmã. É necessário arrependimento para que a sua vida seja transformada e você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É necessário arrependimento para que você possa orar, para que você possa glorificar. Foi o que Paulo e Silas fizeram, e assim, meus irmãos, eles foram usados com poder nas mãos de Deus. E numa história que estava toda ali desenhada para terminar mal, terminou na salvação do carcereiro e da sua família, pela pregação gloriosa do Evangelho de Jesus. Meu irmão, grave isso, preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode sair daqui não entendendo absolutamente nada que a palavra disse, mas uma coisa você precisa entender: só o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho em Jesus, que pode te salvar e te levar para a eternidade dele. Foi esse Evangelho, igreja, que alcançou o carcereiro. E é esse mesmo Evangelho que está sendo pregado aqui hoje. E eu quero dizer com toda certeza, porque estou vendo nesse momento muitas famílias aqui reunidas nessa noite. Muitas famílias aqui presentes, juntas. A palavra fala no versículo 33, que naquela mesma noite ali, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Paulo e Silas foram ali cuidados, foram restaurados, foram ali abraçados. E a palavra fala que a seguir, o carcereiro foi batizado, e não só ele e toda a sua família. Meus irmãos, a mesma promessa que foi feita àquele carcereiro ali no passado, é a promessa que Deus faz para você e para a sua família. Se você crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, e se nesse momento você deixar que esse Espírito Santo mova a sua vida, que esse Espírito Santo ele te abrace, ele te console, que ele te mova, meu querido, Deus vai salvar tu e a tua família. Deus vai alcançar os seus queridos. Deus vai alcançar o seu filho, minha irmã, que está distante. Deus vai alcançar a sua esposa, meu irmão, que está longe, que não está na presença de Deus. Minha irmã, Deus vai alcançar o seu marido, que não está na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele ama aqueles que creem no seu nome santo, glorioso. Não estou eu que estou dizendo, meus irmãos, é a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com o carcereiro. Ele creu. Ele somente creu. Mas ele ouviu a pregação do Evangelho e levou isso para a família dele. E que nessa noite, igreja, você também possa se render aos pés de Cristo. Quanto tempo faz que as lágrimas, meus irmãos, não rolam nos seus olhos, irmão? Quanto tempo faz que você não ora a Deus? Que você não tira 5 minutos do seu tempo para dobrar os seus joelhos,
para clamar a Deus, para se render a Ele. Os irmãos Paulo e Silas, uma condição totalmente contrária, presos, machucados, glorificaram a Deus, oraram a Ele. E você, meu irmão, minha irmã, você tem orado a Deus? Você tem rendido sua vida a Ele? Você tem reconhecido a majestade que há no nome de Jesus? O poder que há no nome de Jesus? A graça que há no nome de Jesus? Você tem reconhecido, meu irmão? Hoje é noite de cada um que está aqui na igreja. E os nossos irmãos que estão nos assistindo. De você declarar a Cristo Jesus a honra, a glória, o poder, a majestade para todos sempre. Bendito seja o nome de Jesus. O carcereiro fez isso. Aceitou Jesus, se rendeu aos pés dele, colocou a vida no altar dele. E Deus abençoou não só ele, mas abençoou toda a sua família. Eu creio pela fé, irmãos, que todas as famílias que estão aqui nessa hora sairão daqui abençoadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos agora nos render aos pés de Cristo. Nós vamos nos render aos pés do nosso Salvador, igreja. Nós vamos render aos pés daquele que morreu na cruz e Ele está vivo em nosso meio. Nós vamos render aos pés daquele que nos salvou. Nós vamos render aos pés daquele que nos tirou do lado de iodo, do lago de enxofre, tirou-nos da perdição, tirou-nos do pecado, tirou-nos da morte e nos deu vida na presença dEle. Isso é motivo de glorificação, igreja. Ele nos livrou da morte eterna e nos deu vida.